Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero te convidar para a nossa aula de número 123 da obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós estamos acompanhando a evocação, o relato dos espíritos endurecidos. E hoje teremos a, a muito especial comunicação da rainha Doude. A rainha Doude. Deixa eu explicar para você de antemão quem foi a rainha Doude. Bom, a rainha Doude Maikakishvar era uma legítima Purdar Nasbin Lady, dama que vivia de acordo com os mais rígidos costumes muçulmanos. Em público estava sempre coberta pelo véu tradicional e a ninguém era permitido contemplar sua figura. Ela era uma rainha hindu, passou um ano na Inglaterra e no regresso dela para a Índia, ela passou por Paris e na viagem de volta ela pereceu. Ela morreu, desencarnou. Segue-se aqui a comunicação que ela deu à Sociedade de Paris em 1858. Muito interessante, porque nós vamos ver aqui alguém da realeza, alguém que se considerava, claro, melhor do que todo mundo, e quando morreu, quando desencarnou, continuou com essa mesma ideia. Olha só que interessante a prepotência, a falta de humildade, a você achar-se mesmo melhor do que os outros, enfim. A pessoa morreu e continuou retendo a mesma impressão, como se estivesse viva, ou seja, não aprendeu absolutamente nada. Olha que interessante. Qual sensação sentistes em deixando a vida terrestre? Não saberia dizê-lo, tenho ainda perturbação. Sois feliz? Lamento a vida e não sei, sinto uma dor pungente. A vida, dela ter-me-ia livrado, gostaria que o meu corpo se levantasse do sepulcro. Lamentais não ter sido enterrada em vosso país e estar entre os cristãos? Sim, a terra indiana me pesaria menos em meu corpo. Que pensais das honras fúnebres prestadas aos vossos despojos? Foram bem pouca coisa. Eu era rainha e nem todos dobraram joelhos diante de mim. Deixai-me, não me forceis a falar. Não quero que saibais o que sou agora. Eu fui rainha, sabei-o bem. Respeitamos a vossa classe e vos pedimos consentir-nos responder para a nossa instrução. Pensais que o vosso filho recobrarás um dia os estados de seu pai? Certamente o meu sangue reinará, disso é digno. Dais a reintegração de vosso filho a mesma importância que quando viva? Meu sangue não pode ser confundido na multidão. Veja bem, aqui ela trata de questão política. Aliás, uma nota, ela não morreu na terra dela, tá? Ela morreu na viagem de volta, mas na parte em que ela deu uma pausa em Paris. Aí lá ela morreu, ela não chegou aí para a terra natal dela antes de morrer. E você vê aí a realeza, querendo que os bens cresçam sempre e que os filhos herdem sempre aquilo que os pais conquistaram, o que é muito lógico entre a realeza. Continuando. Não se pôde inscrever no vosso atestado de óbito o vosso lugar de nascimento. Poderíeis dizê-lo agora? Nasci no mais nobre sangue da Índia, creio que nasci em Delhi. Vós que vivestes nos esplendores do luxo, cercada de honras, que pensais disso agora? Eram-me devidos. Eu tinha direito a eles, direitos legítimos. Veja só. A classe que ocupaste sobre a terra vos dá outra mais elevada no mundo onde estáis hoje?
Eu sou sempre rainha, que se me enviem escravos para servir-me. Eu não sei, parece-me não se incomodarem comigo aqui. Todavia, sou sempre eu. Olha só que interessante. Imagina o sofrimento que essa ex-rainha está passando no mundo espiritual, porque lá ela não vai ter escravos, lá ela não vai ter ninguém para servi-lo. Próxima pergunta. Pertencieis à religião muçulmana ou a uma religião hindu? Muçulmana, mas eu era muito grande para me ocupar de Deus. Olha só, eu era muito grande para me ocupar de Deus. Que diferença fazia entre a religião que professáveis e a religião cristã para a felicidade da humanidade? Olha a resposta. A religião cristã é absurda. Ela diz que todos são irmãos. Veja bem. Qual é a vossa opinião sobre Maomé? Ele não foi filho de rei, portanto não é honrado. Não. Credes que ele teve uma missão divina? Que importa isso? Qual é a vossa opinião sobre o Cristo? Olha só. Qual é a vossa opinião sobre o Cristo? O filho de um carpinteiro não é digno de ocupar o meu pensamento. Vai se esperar o quê, né? Que pensais do uso que subtraía as mulheres muçulmanas aos olhares dos homens? Penso que as mulheres são feitas para dominar. Eu era mulher. Algumas vezes invejastes a liberdade de que gozam as mulheres na Europa, lembrando que ela visitou a Europa, né? Esteve na Inglaterra, em Londres, esteve em Paris, na França. Não, que me importava a sua liberdade? Servem-nas de joelho? Ela queria que acurvassem-se diante dela, né? Lembrai-vos de ter outras existências sobre a terra antes da que acabais de deixar? Eu devo ter sido sempre rainha. Por que viestes tão prontamente ao nosso chamado? Eu não o quis, fui forçada a isso. Pensais, pois, que eu fosse digna de responder? Que sois vós, pois, perto de mim? Tome. Quem vos forçou a vir? Não o sei. Entretanto, não deve ser maior do que eu. Embora obrigou ela a ir, né? Sob qual forma estais aqui? Sou sempre rainha. Pensas tu, pois, que cessei de sê-lo? Sois pouco respeitosos. Sabei que se fala de outro modo com as rainhas. Olha, ainda dá um carão no médium. Se pudéssemos ver-vos, vê-la-íamos com os vossos adornos, as vossas joias? Certamente. Como ocorre que, tendo deixado tudo isso, vosso espírito haja conservado a sua aparência, sobretudo de vossos adornos? Eles não me foram tirados. Sou sempre tão bela quanto era. Não sei que ideia fazeis de mim. É verdade que jamais me vistes. É interessante que a realeza, nessa época e nesse lugar, eles eram enterrados com os adornos, com as joias dela. Daí a retenção de imagem que ela teve dessa figura idealizada, né? Que impressão sentis em vos encontrar em nosso meio? Se o pudesse, não estaria aqui. Me tratais com tão pouco respeito. Me lembrei do desenho do Tubarão. Não tem mais respeito? Desculpa, para quebrar o gelo, né? E agora segue uma comunicação do São Luís, né? O espírito São Luís. Deixai-a, a pobre desviada, tende piedade de sua cegueira, que ela vos sirva de exemplo. Não sabeis o quanto sofre o seu orgulho, ou pelo seu orgulho. E aí Kardec faz uma observação aqui. Evocando esta grandeza decaída, agora no túmulo, esperávamos respostas de uma profundidade, visto o gênero de educação das mulheres desse país. Mas pensávamos encontrar nesse espírito, se não a filosofia, pelo menos um sentimento mais verdadeiro da realidade e ideias mais sadias sobre as vaidades e as grandezas desse mundo. Longe disso, nela as ideias terrestres conservaram toda a sua força. Era o orgulho que nada perdeu de suas ilusões, que luta contra a sua própria fraqueza e que deve, com efeito, sofrer muito com a sua impotência.
E aí, grifo meu, continuando, né? Sofrendo muito porque não é mais rainha, pois não existem rainhas no mundo espiritual, não existem mais serviçais, não existem mais objetos, nem palácios, nem roupas da realeza, nem joias, nem nada. O reino espiritual ou o mundo espiritual é o mundo da moral, da moralidade, da luz que penetra a todos, ricos e pobres, potentados, realezas ou plebeus e simples cidadãos. É isso, muito a refletir sobre essa comunicação, muito a refletir e aprendamos com. Foi essa então a aula de número 123. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado. Deixe aí o seu comentário se você quiser. Beijo no coração de todas e todos. Amemo-nos como Jesus nos amou. E cuidem uns dos outros. Isso é muito importante. Até o nosso próximo encontro. Tchau.